Muita gente que tenta emigrar aqui para a Alemanha ou outro país sempre procura quem está recrutando ou se você consegue fazer isso de forma sozinha. E hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria que você participasse até o final do vídeo comigo. Então vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou Emanuele Nascimento, eu sou enfermeira aqui na Alemanha. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aí a respeito dessa questão de empresas, né? E como surgem essas diversas dúvidas de qual a empresa que eu devo ir, qual a melhor empresa, qual foi a empresa que você conseguiu chegar na Alemanha, com qual empresa você fez esse recrutamento, como é que funcionou esse processo. Claro que existem inúmeras perguntas a respeito disso. Isso é um tema bem longo e por isso eu vou gravar um vídeo aqui com duas partes. A primeira parte será a respeito da empresa que eu consegui chegar aqui na Alemanha. Mas aí eu vou falar um pouquinho a respeito do meu processo, de como funcionou também. E a segunda parte vou falar um pouco a respeito de empresas que você pode confiar ou que você pode aí estar pesquisando sobre o processo. Claro que vai ser muito a minha visão a respeito do que eu consegui aí viver nesse período de processo de enfermagem. Então, fica até o final do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários e vamos partir aí para o vídeo. Então, vamos começar aqui com a primeira parte desse vídeo, que é falando aqui a respeito da empresa que eu consegui chegar aqui na Alemanha. Eu fiz um vídeo também a respeito disso, vou deixar aqui no card para que você possa também assistir de como é que funcionou, como eu consegui obter esse emprego vindo aqui para a Alemanha, e você pode estar conferindo também nesse vídeo mais tarde, tá? Mas a primeira mão, eu vim pela empresa Dekra. Não vim, né? O meu primeiro momento durante esse processo foi com a empresa Dekra. Isso mesmo. E aí você deve estar se perguntando, nossa, você foi com a Dekra? Não, gente, eu não vim com a Dekra, né? Eu comecei na empresa Dekra, foi ela que meio que abriu as portas aí para que eu pudesse ter esse contato com o alemão, né? De como é que funcionava tudo isso. E eu não tive experiência muito boa com a Dekra, tá? Na época, né, eu encontrei e percebi muitos problemas em relação a trazer os enfermeiros para cá. Claro que existem muitos pontos positivos, né? Eu posso fazer um vídeo só falando sobre essa questão da minha passagem ali com essa empresa. Porém, eu vi que não dava para mim, eu via que isso ia demorar muito, eu já estava há 1 ano na empresa e eu via que esse processo ia durar muito mais do que eu imaginava, né? E eu estava ali de forma quase exclusiva para aquele curso, apesar deles não exigirem isso, porém eu decidi decidi me dedicar a essa empresa porque eu pensava, não tenho como tirar um dinheiro depois, mas assim, era muito desgastante, porque eu tinha que estudar. Então, eu decidi realmente me dedicar 100% à Dekra. Só que a empresa, ela não dava bolsa, né, como outras empresas que talvez você tenha escutado. Então, isso me atrapalhava de uma certa forma, porque eu precisava dar uma ajudada em casa com alguns custos. E, infelizmente, estava ficando pesado para mim também. Então, isso também foi um dos motivos que eu procurei outras empresas que pudessem oferecer bolsa. E aí ficou nesse clima de dificuldade, porque como eu sou casada, tenho uma filha, nem sempre as empresas têm os olhos muito abertos para isso. Né? Na época eu até pensava que era um certo preconceito, né? Poxa, que coisa terrível, não querem dar oportunidade para a família, para quem tem filhos e tudo mais. Mas hoje eu enxergo com outros olhos e vejo o porquê também de ser tão complicado essa questão de ter filho, né? Ter marido durante esse processo e até a chegada aqui na Alemanha.
Mas mesmo assim, eu fui atrás de outras empresas, consegui fazer algumas entrevistas, né? E a empresa que eu consegui obter um êxito foi a empresa Recruta Medical. Essa empresa foi aqui, eu cheguei aqui na Alemanha. E aí você deve estar se perguntando, como é que foi o processo, né? Como é que foi que funcionou tudo? Conta tudo, né? Conta tudo. Então, vou tentar aqui de alguma forma falar para vocês como é que funcionou essa questão com a empresa Recruta Medical, né? Mais ou menos um resumo, né? De como é que foi a entrevista, de como é que foi o processo, de como é que funcionou aí a questão da nossa vinda para aqui para a Alemanha. E falar para vocês um pouquinho, assim, um resumão, na verdade, porque é tanto detalhe, gente, não tem como eu fazer tudo isso em um vídeo só, sabe? Teria que fazer vários vídeos e ia ficar cansativo também explicar tudo, né? Mas, assim, eu posso, de alguma forma, trazer para vocês alguns pontos importantes aqui. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é a questão da sua candidatura. Então, eu entrei em contato, eu vi que eles estavam recrutando, entrei em contato com uma empresa e falei da minha situação. Falei que eu estava em outra empresa, fui bem sincera, não cheguei assim como se eu não soubesse de nada, até porque eu estava na DECRA no nível B1, né? Apesar de não ter feito a prova na DECRA, eu já estava ali nas aulas do nível B1, então eu não queria também chegar dizendo que eu não tinha nada de alemão e tudo mais, mas aí eu cheguei, fui bem sincera para a empresa, falei que eu estava em outra empresa, na DECRA, que eles iam demorar muito o processo, eu queria uma coisa mais ágil, mas também que eu pudesse receber uma bolsa. E mostrei a minha carta de apresentação, que eu até falei no vídeo, para vocês ali, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou deixar novamente aqui no card, e fiz a minha carta de apresentação e mandei. Bem, e fui bem aceita e tudo mais, e consegui fazer uma entrevista, na verdade, com uma das donas da empresa, e fiz uma entrevista com ela ali, mais ou menos para ela observar o meu perfil, observar se realmente eu tinha um perfil para fazer aquele curso, né, e aquele processo, porque eles estão investindo na gente também, então eles precisam saber, né, mais ou menos. E fiquei sabendo que eu seria a primeira turma, né, no caso eu faria parte, se eu passasse, claro, da primeira turma. E isso me deixou um pouco assim, né, poxa, primeira turma, né, eu queria uma empresa que já estivesse funcionando há muito tempo. Porém, ela estava abrindo as portas para mim, porque eu tenho filha, eu tenho um marido, então eu teria que ter uma empresa que estivesse falando, não, tudo ok, para nós tudo bem, contanto que você se dedique, então, né, para nós não tem problema nenhum. Então era o que eu queria na época, né, então ótimo. E foi quando eles marcaram uma entrevista com um diretor da escola de idiomas, que faria parceria com essa empresa, para que a gente pudesse saber qual era o nível ali que eu estava e tudo mais. E eu sabia já que meu nível não era muito alto, então ele falou ali que eu estava no nível A2, mais ou menos, e ficou por isso mesmo. Depois disso eu recebi uma resposta positiva, né, de que eles queriam que eu participasse do programa e tudo mais, e aí foi tudo certo. Durante esse tempo eu tive que esperar, porque a turma estava sendo formada e tudo mais, então eu esperei aí, se eu não me engano, uns 3 meses para que começasse a ter as aulas, tá? Essa empresa, ela oferece bolsa, essa empresa também exige que você tenha uma dedicação exclusiva, não só ela, mas outras empresas também têm esse mesmo tipo padrão de funcionamento, né? Você ganha bolsa, mas você também tem que ter a dedicação ali exclusiva e tudo mais. Então a gente tinha que assistir aulas de segunda a sexta-feira, então começava mais ou menos às 8 horas da manhã e a gente ficava até às 5 da tarde tendo aula. Tinha uns intervalos ali, o intervalo da manhã, da tarde, e tinha o intervalo do almoço. Então, de fato, era o dia inteiro de aula. Então, assim, eles ofereciam ali um processo de 8 meses, mais ou menos, né? Porque
isso é algo meio que teórico, porque existem outros fatores envolvendo essa questão do processo. Tem a questão da prova do B2, se você não passar, do B1 também, né? A prova do B1, se você não passar nessa prova, você talvez possa ter que refazer. Então, tudo isso demora, sabe, gente? Então, esses 8 meses é algo muito teórico. Então, pode ser que você consiga, né, de fato, terminar o curso, fazer as provas em 8 meses, mas não significa que em 8 meses você vai chegar na Alemanha, até porque existe um leque de coisas assim que estão por trás, questão de burocracia, eles enviam nossa documentação para tradução, então envia para a Alemanha para poder o governo alemão autorizar ali a questão do nosso trabalho, a questão de validação de diploma, é muita burocracia. Então, essas empresas, elas geralmente falam, de 8 meses a 1 ano, aí mais ou menos, o processo tem essa duração. Então, na época que a gente estava nessa empresa, eles tinham uma previsão de que a gente iria para a região de Düsseldorf, né? Que o nosso empregador seria dessa região. E aí a gente entrou, né? Muitas pessoas entraram nesse processo achando que realmente iria para essa região. E fomos seguindo. Só que eles estavam ainda em organização, né? Para ver como essa questão de negociar ali com o empregador. E acabou que não deu certo, não sei os motivos, né? E acabou que eles conseguiram a negociação com o hospital daqui da região da Bavária, que é onde eu estou atualmente. E fez essa negociação com o empregador durante o nosso processo, tá? Então a gente fez entrevista também, depois ali da prova do B1, mais ou menos, a gente fez uma entrevista diretamente com o nosso empregador, tivemos a conversa ali e tudo mais. Então, assim, eu não sei como é que está funcionando atualmente a questão do processo, né? Se ele já tem um empregador, se você já faz a entrevista de cara, né? Antes de começar o processo. Porque, assim, existem muitas empresas aí no mercado que fazem de diversas maneiras, gente. Existe gente que chega e já sabe qual é o hospital que vai, já sabe a cidade que vai. Já tem outros que você começa o processo e depois que você fica sabendo. Então, assim, nesse nosso caso, a gente começou o processo achando que ia para um lugar, mas depois mudou, né? Foi para outra região. Então, existem essas variantes aí no meio do processo que podem acontecer em qualquer tipo de empresa. Então, depois que aconteceu tudo isso, que a gente já ficou sabendo do nosso empregador, que a gente passou na prova do B1, e aí vou abrir até um parênteses agora aqui, porque foi uma dúvida que já me perguntaram, né? Vocês já vieram com B1 ou vieram com B2? Como é que foi isso? E na época a gente ia vir com B2, né? Tava tudo certo para que a gente viesse para a Alemanha com B2, porque isso facilitaria a questão do processo quando chegasse aqui. Por quê? Aqui na região da Bavária, eles só permitem que se faça a prova de Anerkennung após você ter o certificado do B2, certo? E o que aconteceu? Aconteceu que nem todo mundo passou no B2, muitas pessoas, como eu, fui um caso desses, só passei no B1, e acabou que eles conseguiram trazer a gente com B1 para a Alemanha, porém a gente ia ter que fazer a prova aqui e tudo mais, né? Na época eu até fiquei feliz, né? Nossa, vou com B1, então a gente já vai logo, não sei o que, tarará. Mas hoje eu enxergo que não é muito bom, sabe? Não é muito bom você vir sem o B2, caso o lugar que você virá exija isso, né? Caso não exija, então ótimo, né? Existem outros estados que você consegue fazer a prova do Anerkennung sem o B2. No caso, no estado de Hessen, você pode fazer provas apenas com B1, e aí você consegue obter o seu Urkunde, né, que eles chamam, que é a sua validação. Então, caso você não esteja nessa região que permite que você faça com B1, então eu recomendo, né, que você venha com B2 para a Alemanha. Então, assim, é uma recomendação minha e acredito que seja uma recomendação de muitas pessoas aí, para que você evite estresses aqui na Alemanha. Quando chegamos aqui na Alemanha, nós já chegamos aqui e já no outro dia a gente já tinha que se apresentar para a empresa. Então a gente chegou, vamos dizer assim, num dia, né?
E no outro dia a gente já estava no hospital, a gente já foi direto para o hospital, né? A gente foi com mala e tudo lá para o hospital para eles se apresentarem pra gente, né? A gente almoçou no refeitório e tudo mais, e depois nos encaminharam para os apartamentos que a gente ia ficar. Como eu falei, são muitos detalhes aqui para eu falar tudo em um vídeo, mas a empresa também negocia com o empregador. Geralmente isso é algo que, vamos dizer assim, é meio que obrigatório, né? O empregador ali oferecer uma moradia. Não é gratuito, tá? Pelo menos no meu caso não foi. Então você paga o aluguel, né? Então a gente meio que ficou sabendo disso assim nos últimos finais do tempo, aí aonde a gente ia morar, né? Qual o endereço. E no caso a gente tem que dividir o apartamento. Isso eu acho que acontece quase com a maioria das empresas aí que você vai ver. Então você vai ter que ter as pessoas ali que você vai dividir o apartamento e tal, enfim. Então fica essa informação para vocês aí de que você vai ter que dividir. Eu posso falar com mais detalhes essas questões aí. Eu não vou falar, gente, aqui tantos detalhes de cada etapa, porque eu quero fazer um vídeo de cada etapa que aconteceu, porque eu quero que vocês entendam os detalhes de cada etapa. Eu estou trazendo aqui porque muitas pessoas chegaram e estavam perguntando qual foi a empresa que você veio, quanto tempo e tal. Então eu estou fazendo esse resumão aqui para que vocês que estão chegando também possam ter um pouquinho ainda noção de como é que funciona mais ou menos o processo daqui para vir para a Alemanha. Então, mas eu tenho esse planejamento de trazer detalhadamente cada etapa, né, que a gente passou, como é que foi ali a questão das aulas e falar só sobre as aulas, entendeu? Como é que foi a questão da prova, como é que foi essa experiência, falar só sobre a questão da prova, para que vocês possam ter uma realidade mais viva, né, real, né, uma realidade real aí do que aconteceu de fato durante esse processo. Então, continuando, a gente veio, foi logo saber onde é que a gente ia ficar. E a empresa tinha comprado algumas coisinhas, já tinha deixado na geladeira algumas comidas, águas e tudo mais, frutas, para que a gente pudesse ali comer, para no outro dia já ter que ir para o hospital. E aí, a gente já foi apresentado para o setor e já ficou lá, né? Isso para mim assim, foi um choque, porque eu não esperava que já fosse começar assim, praticamente no outro dia, né? Mas aconteceu dessa maneira com a gente. E desde então a gente já começou a trabalhar de fato, a aprender e tudo mais, né? A gente não teve ainda, eu não tive nenhum tipo de treinamento, pelo menos no meu setor, de cara eu não tive. Então realmente eu já cheguei, já fui ficando com uma enfermeira lá, que o chefe tinha botado para eu ficar naquele dia. Fiquei com ela e fui seguindo, ela ia fazendo as coisas e eu ia atrás, assim, né? Naquela loucura de o que é que eu tô fazendo aqui, né? Não tô entendendo nada. Né? E a gente chegou aqui na época do calor também, então, nossa, foi tenso, porque é muito quente no hospital. Chegamos aqui na Alemanha. Então, o que é que eu posso dizer aqui sobre essa questão da empresa que eu participei, né, nesse processo? É que é uma empresa que nos trouxe para aqui, para a Alemanha, cumpriu aí com o objetivo de nos trazer aqui para a Alemanha, pagou ali nossas bolsas e tudo mais, para que a gente pudesse chegar até aqui. Né, tem os seus defeitos como qualquer outra empresa, né, e na verdade assim existem muitos detalhes a respeito disso, né, tive algumas experiências ruins na empresa, né, como essa questão de lidar com burocracias, né, e tudo mais, que é complicado, né, a gente realmente tem nenhuma empresa é perfeita, na verdade, né, mas eu também não sou daquelas, né, blogueiras que digam, vai nessa empresa e vai porque ela é a melhor de todas, entendeu, gente? Então, assim, eu realmente não vou aqui indicar, né, vá pra tal, pra tal, né? Até vou falar isso na segunda parte do vídeo, que vai ficar para outro dia, mas aí o que eu quero pedir a vocês é isso, né? Não é porque eu vim com essa empresa que você virá com essa empresa. Né? Pode ser que para você, a sua realidade, seja melhor outra empresa, né? Para você talvez seja melhor você buscar outra região, outra empresa, enfim.
Mas essa é uma possibilidade de você conseguir vir para a Alemanha. E você pode acessar o site, vou deixar aqui embaixo o site da empresa que eu fiz parte. Se você tiver interesse, se você quiser ir atrás, saber mais, fazer uma entrevista, não sei, entrar em contato com a empresa para saber como é que funciona atualmente a estrutura dela, como é que está funcionando o processo dela, vou deixar aqui embaixo. Vocês acessem, vocês têm um livre acesso aí para conseguir obter mais informações, até mais atuais do que eu, né, que não estou participando mais do processo, porque eu estou agora em outra etapa, né, já estou com a etapa de estar com o hospital, então já é outro caminho, né, mas eu sei que existem outras turmas que são formadas, a segunda turma também dessa mesma empresa está no mesmo hospital que eu participo e também em outro hospital aqui da região, da Baviera. Sei que eles estão recrutando outras pessoas, não sei quando, até quando, não sei, gente. E assim, realmente eu não tenho como informar perfeitamente. Então vou deixar aqui as informações para vocês. Então vai aqui embaixo, dá uma olhadinha na descrição do vídeo e corre aí atrás do que você tem planejado para a sua vida. Então quero deixar essa parte 1 aqui fechada para vocês, falando aí um pouco a respeito da empresa que eu vi, né, já que vocês queriam tanto saber, então agora vocês já sabem que a empresa que eu vi foi essa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam acompanhando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então compartilha para mais pessoas, nos siga para que a gente possa cada vez mais crescer e alcançar outras pessoas e ajudar também, que isso é importante, né? Isso é importante para mim também, porque isso é um planejamento que eu tenho para minha vida, né? De seguir aqui no canal e trazer mais informações, não só sobre o processo de enfermagem, mas também de viver fora do Brasil, de estar fora, né, do nosso país. E, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados. Deixa aí ativo para vocês. Se você não se inscreveu, se inscreva. Deixa ativado aí no sininho. Por quê? Esse vídeo vai ter a parte 2, né, que eu vou falar aí a respeito das empresas que você pode participar, né? Quais são as empresas que eu considero mais seguras, enfim. Essas coisas assim que são um pouco polêmicas também, mas que é a minha experiência. Então é isso, gente. Eu quero desejar a vocês um ótimo dia, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!